Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês quando vamos ouvir mais uma história da Bíblia para orientar a nossa vida. Vamos fazer oração. Senhor Deus, como é bom ouvir a Tua palavra que nos ensina, orienta e nos corrige. Nos dê sabedoria para fazer sempre a Tua vontade e perdoa quando erramos. Amamos a Jesus como nosso Salvador. Amém. A história de hoje é a história do profeta Natã. Profeta é uma pessoa que recebe orientações de Deus e passa para as pessoas. E isso no Antigo Testamento, antes de Jesus vir para esse mundo, onde não havia livros, poucas coisas escritas, somente nas sinagogas, no templo. Então Deus usava profetas, falava com eles e eles iam falar para as pessoas, para o seu povo. A história de hoje tem muito a ver com Davi, que era o rei do povo de Israel. Davi era um homem muito rico por ser rei. E ele podia ter quantas namoradas ele quisesse. Só que aconteceu uma coisa muito estranha com o Davi. Lá do seu palácio, ele enxergava todos os dias a sua vizinha, a mulher do seu soldado que se chamava Urias. E o Davi acabou se apaixonando por ela e namorou ela. E essa vizinha, que se chamava Batseba, ficou grávida. E aí o Davi ficou desesperado. E agora, o que fazer? Mandou chamar o Urias da guerra para ficar em casa uns dias, para depois dizer que esse filho era dele. Mas o Urias veio, não quis ficar em casa, porque ele disse assim: como, rei Davi, eu vou ficar em casa com a minha família enquanto os outros soldados estão lutando? Não, eu não vou ficar em casa. E aí o que fazer? O rei Davi então escreveu uma carta para Urias entregar para o comandante lá na guerra. E o rei Davi escreveu assim: comandante, coloque o soldado Urias bem na linha de frente da batalha. Porque o Davi queria que Urias morresse. E foi o que aconteceu. Na guerra, Urias foi bem na frente da batalha e foi morto. E aí, o Davi se casou com a viúva, com essa mulher que ele tinha se apaixonado. Pois é ali que vem o profeta Natã. Às vezes a gente pensa que as pessoas que amam a Deus não fazem coisas erradas, mas fazem também, como é o caso do rei Davi. E o profeta Natã chegou e disse: rei Davi, preciso contar uma história para você. Havia 2 homens que moravam numa cidade. Um era muito rico, tinha muitas ovelhas, muito gado, muitos animais. E o outro era pobre, só tinha uma ovelhinha, que ele cuidava com todo carinho. Era alguém da família que comia junto com ele na mesa, cuidava muito bem dela. Um dia, o homem rico recebeu visita e ele quis fazer um banquete para oferecer para sua visita. E ele foi na casa do homem pobre, pegou a sua única ovelha, matou a ovelha para fazer o banquete para sua visita, enquanto que ele tinha milhares e milhares de ovelhas. Quando Davi ouviu essa história, ele ficou furioso. Profeta Natã, esse homem deve ser morto e ele deve devolver 4 vezes mais aquilo que ele pegou. Pois aí o profeta Natã disse a Davi: esse homem é você. Aí o Davi caiu em si. O profeta Natã disse: Davi, você
desobedeceu a Deus, você fez uma coisa horrível. Você tomou a mulher do seu soldado, você fez com que ele fosse morto na guerra para poder ficar com a sua mulher. E ela chegou a ficar grávida de você. O Davi disse: eu mereço ser morto por Deus, eu mereço o castigo. O que foi que eu fiz? O Davi chorou muito, muito por ter errado. Ele se arrependeu. E aí o profeta Natan disse a ele: Davi, Deus já te perdoou, mas vai ter consequências ruins isso que você fez. Você não vai morrer, mas o seu filho vai morrer. E foi o que aconteceu. Quando nasceu o filho do rei Davi com a vizinha que já era sua mulher, agora, Batseba, o filho morreu. O rei Davi, ele ficou muito arrependido, ele chorou muito por ter feito um erro tão grave contra Deus, já que ele era uma pessoa que amava a Deus, ele fazia as coisas certas, mas ele também fez algo errado. E aqui está o mais importante: o Davi se arrependeu e Deus perdoou. Só que teve consequências ruins isso que ele fez, né? A morte do seu filho. E assim também é na nossa vida. Nós amamos a Deus, nós estudamos a palavra de Deus, nós fazemos oração, mas mesmo assim nós fazemos coisas erradas. E nós devemos nos arrepender assim que a gente perceber que fez errado. E Deus vai nos perdoar. Mas como é que a gente pode ter certeza que Deus vai nos perdoar? Porque Ele prometeu perdoar todos os que se arrependem. E a gente pode acreditar em Deus. Deus não muda de ideia, certo? Primeiro, então, vamos procurar não fazer coisas erradas, vamos obedecer a Deus. Mas, quando a gente faz algo contra a vontade de Deus, vamos nos arrepender, pedir perdão e ter certeza que Deus vai nos perdoar. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu o castigo que deveria vir para nós lá na cruz, mas depois Ele ressuscitou e Ele tem o poder também de nos perdoar. Vamos lembrar sempre disso e pedir a Deus que nos dê vontade de fazer o que é certo, vontade de fazer coisas boas para os outros, agradecer sempre a Deus por aquilo que Ele nos dá. Por isso a gente diz que a Bíblia nos orienta. Agora a gente sabe o que fazer quando faz algo errado. Deve pedir perdão e acreditar no perdão. É isso para hoje. Tchau, gente bonita!